Beatriz Scoville Shinn guardou um segredo durante anos, um decreto poderoso, de apenas 3 palavras. E ela usava naqueles momentos de aperto, quando tudo parecia desmoronar, quando o tempo estava se esgotando, quando não havia nenhuma luz no fim do túnel. E o universo, o universo sempre respondia, em até 24 horas. Hoje, você vai desvendar o mistério dessas 3 palavras mágicas. Mas antes, preciso te contar a história de como Beatriz as descobriu. Afinal, entender a origem é tão importante quanto conhecer o segredo em si. É como saber a receita daquele bolo da avó. Não basta saber os ingredientes, tem que saber o segredo do preparo. Imagine, era 1928. Beatriz estava no meio de uma tempestade. Talvez uma das fases mais pedregosas da sua carreira. Ela tinha marcado uma palestra importantíssima em um hotel chique de Nova York. Mais de 200 almas confirmadíssimas. Mas, na véspera do evento, o hotel cancelou a reserva. Assim, sem mais nem menos, sem dar satisfação. Beatriz, desesperada, ligou para outros hotéis. Nada. Tudo lotado. Tentou alugar salas de conferência. Impossível. Nada disponível. As horas foram passando. E ela, sem ter onde realizar o evento que poderia consagrá-la como uma guru espiritual, uma referência. Naquela noite, no limite do desespero, Beatriz fez algo inédito. Ela não pediu, não implorou, não fez promessa. Nada disso. Ela simplesmente declarou 3 palavras, com uma convicção absoluta, inabalável, como a fé de um beato. E, na manhã seguinte, um milagre aconteceu. Um dos hotéis que tinha negado a reserva ligou de volta, um cancelamento de última hora. Uma sala perfeita, do tamanho ideal para o evento, estava disponível e, o melhor, por um preço inferior ao original. Uma verdadeira bênção. Beatriz realizou a palestra. Foi um sucesso retumbante e, a partir daquele dia, ela nunca mais duvidou do poder daquelas 3 palavras. Elas se tornaram um mantra. Mas, afinal, o que ela disse? Calma. Segura a ansiedade. Antes de revelar o segredo, preciso te preparar. Porque essas palavras não são mágica de conto de fadas. Não são abracadabra. Elas são ciência, no sentido espiritual da coisa. Elas funcionam seguindo princípios que Beatriz passou décadas estudando. É como a lei da gravidade. Sempre funciona, independente de você acreditar ou não. E se você pronunciá-las sem entender a mecânica, sem entender o código, pode acabar não tendo nenhum resultado. Ou pior, pode manifestar algo completamente diferente do que você desejava. Um verdadeiro balde de água fria. Então, vamos por partes. O primeiro princípio que sustenta as 3 palavras é o que Beatriz chamava de lei do cumprimento inexorável. É como o destino escrito nas estrelas. Ela explicava assim: quando você planta uma semente de carvalho, você não precisa convencer a árvore a crescer. Você não precisa implorar para as raízes se formarem. Você não precisa negociar com a natureza. A semente simplesmente cumpre seu destino. É inevitável. E o destino da semente de carvalho é se tornar um carvalho, uma árvore majestosa. O mesmo acontece com seus desejos genuínos. Beatriz acreditava que cada desejo verdadeiro que nasce no seu coração já tem seu cumprimento garantido no plano espiritual. É como se já estivesse escrito. O problema não é se vai acontecer. O problema é quando vai acontecer. E como você pode acelerar esse processo. É como passar da fila comum para a fila expressa.
As 3 palavras funcionam exatamente como um acelerador. Elas comunicam ao universo que você está pronto para receber agora, não amanhã, não quando as condições forem perfeitas. Agora é o seu sim para o universo. O segundo princípio é o que Beatriz chamava de poder da palavra proferida. Ela dizia: a boca é a varinha mágica do ser humano. O que você pronuncia em voz alta carrega uma força que o pensamento silencioso não tem. Porque a palavra falada vibra no ar. Ela ocupa espaço. Ela cria ondas que se propagam pelo campo energético e alcançam o ouvido do universo. É como um grito ecoando na montanha. Beatriz era muito específica sobre isso. Pensamentos são sementes. As palavras faladas são sementes plantadas com fertilizante. Elas germinam mais rápido, dão frutos mais cedo e produzem colheitas mais abundantes, uma verdadeira explosão de prosperidade. Por isso, as 3 palavras precisam ser ditas em voz alta. Não basta pensar, não basta sussurrar. Você precisa declarar com voz firme e presente. É como um decreto real. O terceiro princípio é o que Beatriz chamava de lei da fé inabalável. Esse é o mais difícil de praticar, porque exige que você elimine completamente a dúvida no momento em que pronuncia as palavras. É como um salto de fé. Beatriz comparava com encomendar algo pelo correio. Você não fica na porta esperando ansiosamente. Você não duvida que a encomenda vai chegar. Você simplesmente sabe que em algum momento o carteiro vai aparecer. E essa certeza tranquila permite que você viva sua vida normalmente enquanto espera. É como ter a certeza de que o sol vai nascer amanhã. O mesmo precisa acontecer com as 3 palavras. Você as pronuncia e depois deixa ir, sem ansiedade, sem verificação constante, sem dúvida corroendo a manifestação. É como plantar a semente e confiar na natureza. Agora que você entende os 3 princípios, vou revelar as 3 palavras. Chegou a hora, mas antes, um aviso importante. Beatriz ensinava essas palavras apenas para alunos que tinham passado por meses de preparação espiritual. Ela não as divulgava publicamente porque sabia que o poder delas poderia ser mal usado ou desperdiçado por quem não estava pronto. É como dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Você está ouvindo isso agora porque acredito que chegou o momento de democratizar essa sabedoria. Mas a responsabilidade de usar corretamente é sua. Use com sabedoria. As 3 palavras são: está feito, agora. Vou repetir: está feito, agora. Parece simples demais? Deixa eu explicar por que essas palavras específicas têm tanto poder. A expressão está feito não é um pedido, não é uma esperança, é uma declaração de fato consumado. Você está dizendo ao universo que a manifestação já aconteceu no plano espiritual. Você está reconhecendo uma realidade que ainda não se materializou fisicamente, mas que já existe energeticamente. É como ver o futuro. Beatriz explicava que o tempo é uma ilusão da mente humana. Disse no plano espiritual: tudo já aconteceu. Passado, presente e futuro existem simultaneamente. Quando você diz, está feito, você está se alinhando com a versão da realidade onde seu desejo já foi realizado. É como sintonizar a rádio certa. A palavra agora adiciona urgência. Ela comunica ao universo que você não está disposto a esperar indefinidamente, que você precisa da manifestação neste momento, que o tempo do cumprimento é este. É como dar o ultimato, mas aqui está o segredo que Beatriz revelava apenas aos seus alunos mais avançados. O pulo do gato. A palavra agora não é um comando arrogante. É um reconhecimento de prontidão.
Você está dizendo: estou pronto agora. Minha vida está preparada agora. Meu coração está aberto agora. Não há mais obstáculo que justifique atraso. É como abrir as portas para a prosperidade. Quando você combina as duas partes, está feito e agora. Você cria uma declaração de poder que atravessa as barreiras do tempo e do espaço. É como um raio laser, mas como usar essas palavras na prática? Beatriz desenvolveu um ritual específico. Ela chamava de ritual da manifestação imediata. O segredo para a manifestação rápida funciona assim. Primeiro, identifique claramente o que você quer manifestar. Seja específico. Não diga quero dinheiro. Diga preciso de R$ 500 para pagar a conta de luz que vence amanhã. Quanto mais específica a necessidade, mais precisa a manifestação. É como afinar um instrumento musical. Segundo, encontre um momento de silêncio. Pode ser de manhã ao acordar. Pode ser de noite antes de dormir. Pode ser em qualquer momento que você consiga ficar sozinho e em paz por alguns minutos. Um momento de conexão. Terceiro, feche os olhos e visualize a manifestação já realizada. Se você precisa de dinheiro, veja o dinheiro na sua mão. Sinta a textura das notas. Imagine a cena. Se você precisa de uma resposta, visualize a pessoa te ligando ou te enviando uma mensagem. Se você almeja uma oportunidade, imagine a porta se abrindo diante de você. Quarto, enquanto mantém essa visualização vívida, pronuncie em voz alta, com total convicção. Está feito. Agora, quinto, e este é o passo que a maioria das pessoas ignora. Solte completamente. Não pense mais no assunto. Não fique verificando se algo mudou. Não se deixe consumir pela ansiedade. Simplesmente confie que o universo recebeu seu comando e está trabalhando nos bastidores da sua vida. Beatriz contava que o sexto passo acontece sozinho, em até 24 horas. A manifestação se revela, às vezes de forma óbvia, às vezes de forma inesperada, mas sempre acontece. Sempre. Uma de suas alunas, chamada Doroteia, usou o ritual quando estava à beira do despejo. Ela tinha apenas 3 dias para quitar o aluguel atrasado. Não possuía o dinheiro e não tinha a quem recorrer. Na primeira noite, Doroteia fez o ritual, visualizou o dinheiro em suas mãos, proferiu as 3 palavras com fé e soltou. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação inesperada de uma antiga empregadora. A mulher havia descoberto um erro na folha de pagamento de 2 anos atrás. Doroteia tinha direito a um reembolso. E o valor era exatamente o que ela precisava para o aluguel, com um extra para as despesas. O cheque chegou no dia seguinte. O despejo foi evitado. E Doroteia nunca mais subestimou o poder daquelas 3 palavras. Nunca. Outro caso impressionante foi o de um homem chamado Valdemar. Ele era vendedor e havia perdido seu maior cliente. A conta tinha migrado para a concorrência. Valdemar precisava urgentemente de um novo contrato. Caso contrário, perderia o emprego. Ele realizou o ritual na segunda-feira à noite. Visualizou-se fechando um grande negócio. Proferiu as 3 palavras e soltou. Na terça-feira pela manhã, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era o dono de uma empresa que havia encontrado o cartão de visita de Valdemar em uma gaveta. O cartão havia sido entregue 2 anos antes, em um evento que Valdemar mal recordava. O homem disse que estava precisando exatamente do serviço que Valdemar oferecia.
e queria fechar um contrato de 1 ano. O valor era o triplo da conta que Valdemar havia perdido. Um verdadeiro milagre. Beatriz usava essas histórias para ilustrar como o universo opera de maneiras misteriosas. Ele utiliza conexões que você sequer lembrava que existiam. Ele aciona pessoas que você mal conhece. Ele cria caminhos que você jamais imaginaria. As 3 palavras funcionam como uma chave que destrava esses caminhos ocultos. Elas comunicam ao universo. Utilize todos os recursos disponíveis, abra todas as portas possíveis, traga a manifestação por qualquer caminho necessário. Uma terceira história que Beatriz adorava compartilhar era sobre uma jovem mãe chamada Helena. Ela precisava urgentemente de um carro para levar seu filho adoentado ao médico em outra cidade. Não tinha dinheiro, não tinha crédito. As opções pareciam nulas. Helena fez o ritual à noite. Visualizou-se dirigindo um carro seguro até o hospital. Proferiu as 3 palavras e adormeceu. Na manhã seguinte, sua vizinha bateu à porta. A mulher estava prestes a viajar por 2 meses e não queria deixar seu carro parado na garagem. Perguntou se Helena não gostaria de usá-lo durante esse período. Seria um favor para a vizinha, que não queria que a bateria descarregasse. Helena teve um carro à sua disposição por 2 meses. Tempo suficiente para cuidar da saúde de seu filho. E ainda conseguiu um emprego nesse período, que lhe permitiu adquirir seu próprio carro depois. Uma solução inesperada. Beatriz dizia que essa história ilustrava perfeitamente como o universo pensa de forma diferente de nós. Helena desejava dinheiro para comprar um carro. O universo concedeu o carro diretamente, sem a necessidade do dinheiro. Ela buscava resolver o problema de uma forma. O universo resolveu de outra forma, mais rápida e mais fácil. Isso nos ensina algo fundamental sobre as 3 palavras, quando você as profere. Não tente controlar como a manifestação irá ocorrer. Deixe o universo escolher o caminho. Ele conhece atalhos que você nem imagina. Beatriz explicava que casos como esse não são meras coincidências. O universo conhece caminhos que nós desconhecemos. Ele sabe onde o dinheiro que você precisa está guardado. Sabe qual porta precisa se abrir. Sabe qual pessoa precisa te encontrar. Quando você declara, está feito, agora, você está concedendo permissão para o universo utilizar esses caminhos ocultos. Você está dizendo, faça o que for necessário, use quem for necessário, abra o que for necessário. Eu confio no seu processo, mas existe um erro fatal que muitas pessoas cometem com as 3 palavras. Elas proferem, está feito, agora. E depois passam o dia inteiro remoendo o problema, lamentando a situação, duvidando se irá funcionar, checando a cada instante se algo mudou. Beatriz era categórica. Dúvida cancela decreto. Se você profere as palavras e depois duvida, é como plantar uma semente. E em seguida escavar, para verificar se ela está crescendo. Você mata a planta antes mesmo dela nascer. Impede o crescimento. A confiança absoluta é parte integral do ritual. Sem ela, as palavras perdem a força, perdem o poder. Beatriz ensinava uma técnica para evitar a dúvida. Ela a chamava de substituição imediata. Funciona assim. Toda vez que um pensamento de dúvida surgir, você o substitui imediatamente por uma afirmação de fé. Se seu cérebro sussurrar, mas e se não funcionar? Você responde instantaneamente. Funciona sempre,
porque eu confio no universo. Se seu cérebro argumentar, isso é loucura, você responde, isso é sabedoria espiritual, testada por milhares de pessoas. Se seu cérebro insistir, nunca deu certo antes, você responde, dessa vez é diferente, porque estou utilizando o método correto. A substituição precisa ser imediata. Quanto mais rápido você troca o pensamento de dúvida pelo pensamento de fé, menos dano ele causa à manifestação. Menos. Beatriz comparava a mente a um jardim. Pensamentos de dúvida são ervas daninhas. Se você as arranca assim que elas brotam, elas não conseguem se espalhar. Mas se você as deixa crescer, elas sufocam as flores que você plantou. As 3 palavras são sementes poderosas, mas elas precisam de um solo limpo de dúvidas para florescer. Agora, deixe-me compartilhar algumas variações das 3 palavras que Beatriz utilizava para situações distintas. Para questões financeiras urgentes, ela adicionava uma especificação. Está feito, o dinheiro chega agora. Para questões de saúde, ela dizia, está feito. A cura se manifesta agora. Para questões de relacionamento, ela usava, está feito. A harmonia se restabelece agora. Para oportunidades de trabalho, está feito. A porta certa se abre agora. Percebe o padrão? A estrutura é sempre a mesma. Está feito. Confirma a realização. O elemento específico nomeia o que você almeja. E agora, acelera o tempo de manifestação. Beatriz ensinava que nomear especificamente o que você deseja auxilia o universo a direcionar a energia com precisão. É como fornecer um endereço ao carteiro, em vez de simplesmente dizer, entregue em algum lugar. Mas existe um cuidado importante aqui. As 3 palavras funcionam melhor para necessidades genuínas do que para desejos superficiais. Beatriz diferenciava os dois assim. Uma necessidade genuína é algo que serve ao seu bem supremo e ao bem de todos os envolvidos. Um desejo superficial é algo que você quer por ego, vaidade ou comparação com os outros. Se você usar as 3 palavras para manifestar algo que vai prejudicar alguém ou algo que não está alinhado com seu propósito maior, o universo pode não responder ou pode responder de formas que você não esperava. Beatriz contava a história de um homem que usou as palavras para manifestar o emprego de um colega. Ele queria aquela posição específica. Disse as palavras com convicção e conseguiu o emprego. Mas poucos meses depois, descobriu que o cargo era uma armadilha. Exigia viagens constantes que destruíram seu casamento. Envolvia práticas éticas questionáveis que pesaram na sua consciência. E o estresse causou problemas de saúde sérios. O universo cumpriu o pedido. Mas o pedido não era para o bem supremo do homem. Era para satisfazer uma inveja. Beatriz usava essa história para alertar. Cuidado com o que você pede. O universo é literal. Ele entrega exatamente o que você comanda. Certifique-se de que seu comando está alinhado com sua alma, não apenas com seu ego. Por isso, ela recomendava adicionar uma cláusula de segurança ao final das 3 palavras, algo como, está feito, agora, para o meu bem supremo e o bem de todos. Essa cláusula funciona como um filtro. Ela permite que o universo ajuste sua manifestação se necessário. Ele pode te dar algo ainda melhor do que você pediu, ou pode te proteger de algo que parecia bom, mas não era. Agora, vou te ensinar uma técnica avançada que Beatriz usava em casos extremos. Ela chamava de tríplice declaração. Em situações onde a urgência era máxima e os obstáculos pareciam insuperáveis.
Beatriz não dizia as 3 palavras apenas uma vez. Ela as repetia 3 vezes, em 3 tons diferentes. A primeira vez, em tom suave, quase sussurrando. Isso comunica humildade e receptividade. A segunda vez, em tom médio e firme. Isso comunica convicção e certeza. A terceira vez, em tom forte e comandante. Isso comunica autoridade e poder. Beatriz explicava que essa progressão de tons ativa 3 níveis do seu ser. O sussurro fala com a alma. O tom médio fala com a mente. O tom forte fala com o corpo. Quando os 3 níveis estão alinhados, a manifestação é inevitável. Ela também recomendava fazer a tríplice declaração em pé, com os pés firmemente plantados no chão. E, se possível, com os braços abertos, como se estivesse recebendo uma bênção do céu. A postura corporal importa. Beatriz descobriu que o corpo envia sinais ao universo tanto quanto as palavras. Um corpo curvado e fechado diz: não estou pronto para receber. Um corpo ereto e aberto diz: estou pronto para receber tudo que me pertence. Beatriz também ensinava sobre o melhor horário para usar as 3 palavras. Ela descobriu que existem janelas de tempo onde o subconsciente está mais receptivo. A primeira janela é logo ao acordar, nos primeiros 5 minutos antes de sair da cama. Nesse momento, sua mente ainda está em estado alfa, mais próxima do subconsciente. As palavras penetram mais fundo. A segunda janela é nos minutos antes de dormir, quando você está relaxado e prestes a entrar no sono. Sua mente está novamente em estado alfa. Qualquer coisa que você declarar nesse momento será processada pelo subconsciente durante a noite. A terceira janela, menos conhecida, é após momentos de emoção intensa. Se você acabou de chorar, de rir muito, de sentir medo ou de experimentar grande alegria, seu subconsciente está aberto. É um momento poderoso para pronunciar as 3 palavras. Beatriz usava essa terceira janela com frequência. Ela dizia que emoções intensas funcionam como solventes que dissolvem as barreiras do subconsciente. Imediatamente após uma experiência emocional, a mente está mais maleável, mais receptiva, mais disposta a aceitar novas realidades. Por isso, ela recomendava não desperdiçar momentos de emoção intensa com reclamações ou dúvidas. Em vez disso, use esses momentos para decretar o que você quer. As 3 palavras ditas em um momento de emoção intensa carregam 10 vezes mais poder do que as mesmas palavras ditas em um estado neutro. Outra técnica que Beatriz desenvolveu foi o que ela chamava de âncora visual. Ela pedia aos seus alunos que escolhessem um objeto que representasse a manifestação desejada. Podia ser uma foto, uma moeda, um cristal, uma joia, qualquer coisa que pudesse ser segurada nas mãos. Durante o ritual da manifestação imediata, o aluno devia segurar esse objeto enquanto pronunciava o decreto. Assim, o objeto ficava energeticamente carregado com a intenção. Depois, o aluno devia manter esse objeto sempre por perto, no bolso, na bolsa, na mesa de cabeceira. Cada vez que olhasse para o objeto, seria lembrado da manifestação, e cada lembrança reforçava o decreto. Beatriz contava que alguns de seus alunos mais bem-sucedidos mantinham verdadeiras coleções de âncoras visuais, objetos que tinham sido usados em manifestações que se concretizaram. Esses objetos carregavam prova energética de que as 3 palavras funcionam. E essa prova aumentava a confiança para futuras manifestações. Agora, algumas perguntas comuns que Beatriz recebia sobre as 3 palavras. Posso usar as palavras para outra pessoa?
Beatriz dizia que sim, com uma condição. A pessoa precisa estar aberta para receber. Se ela está bloqueada por crenças negativas ou resistência inconsciente, as palavras podem não funcionar. A melhor forma de ajudar alguém é enviar energia de luz e amor. E depois pronunciar: está feito. O bem supremo se manifesta para ela agora. Essa formulação respeita o livre-arbítrio da pessoa enquanto envia forças positivas em sua direção. E se não funcionar em 24 horas? Beatriz respondia que as 24 horas são uma janela comum, mas não uma regra absoluta. Às vezes, o universo precisa reorganizar muitas coisas para criar o caminho. Às vezes, a manifestação vem em etapas. Se não vier em 24 horas, não desanime. Continue confiando. Mas também examine se há algum bloqueio interno que você não percebeu. Alguma dúvida escondida? Alguma resistência inconsciente? Alguma crença limitante que está sabotando o processo? Posso usar as palavras para coisas materiais ou só espirituais? Beatriz era muito clara sobre isso. O universo não faz distinção entre material e espiritual. Tudo é energia. Dinheiro é energia. Saúde é energia. Relacionamentos são energia. Oportunidades são energia. Você pode usar as palavras para manifestar qualquer coisa que esteja alinhada com seu bem supremo. Não há hierarquia de merecimento. Você não precisa sofrer para merecer abundância. Você não precisa ser perfeito para receber bênçãos. E se eu não conseguir eliminar a dúvida? Essa era a pergunta mais comum que Beatriz recebia. E ela tinha uma resposta surpreendente. Beatriz dizia: a dúvida faz parte do processo humano. Você não precisa eliminar toda a dúvida para que as palavras funcionem. Você precisa apenas que sua fé seja maior que sua dúvida. Ela comparava a uma balança. De um lado, coloque suas dúvidas. Do outro lado, coloque sua fé. Se a fé pesar mais, a manifestação acontece. Se a dúvida pesar mais, ela é bloqueada. Então, em vez de tentar eliminar a dúvida, que é quase impossível para a mente humana, foque em aumentar a fé. Lembre-se de manifestações passadas que deram certo. Leia depoimentos de outras pessoas. Pratique os rituais com consistência. Cada prática fortalece o lado da fé na balança. Com o tempo, a balança pende cada vez mais para o lado da fé. E as manifestações se tornam cada vez mais rápidas e poderosas. Você acabou de aprender um dos decretos mais poderosos que Beatriz Scovel-Shinn desenvolveu. Está feito. Agora. 3 palavras que atravessam barreiras, aceleram o tempo e comandam o universo. Esse conhecimento era reservado aos alunos mais dedicados de Beatriz. Pessoas que passavam meses em preparação antes de receberem essa revelação. O fato de você estar ouvindo isso agora não é coincidência. Você foi guiado até esse vídeo por uma razão. Talvez haja algo urgente que você precisa manifestar. Talvez haja uma porta que precisa se abrir. Talvez haja um caminho que precisa se revelar. As 3 palavras estão agora nas suas mãos. Use-as com sabedoria. Use-as com convicção. Use-as com fé. Agora eu tenho um pedido para fazer. Esse conhecimento levou anos para ser compilado e organizado de forma acessível. Pesquisas em manuscritos raros, estudos de depoimentos históricos, traduções de correspondências privadas de Beatriz. Se esse conteúdo ressoou com você, se você sentiu que algo mudou na sua percepção, considere apoiar esse trabalho através do Super Obrigado. O botão está logo abaixo do vídeo.
Beatriz ensinava que a lei da circulação é fundamental para a abundância. Quando você dá, você abre espaço para receber. Quando você apoia a disseminação de sabedoria, você se alinha com forças de prosperidade. O super obrigado não é apenas uma contribuição financeira. É uma declaração de fé. É você dizendo, essa sabedoria merece circular. É você ativando a lei da reciprocidade que Beatriz tanto ensinou. Você não é apenas espectador. Você é guardião desses ensinamentos agora. Ao compartilhar esse vídeo, ao apoiar esse trabalho, você multiplica a energia positiva no mundo. E essa energia volta para você, amplificada. Agora quero que você faça algo muito importante. Nos comentários, escreva exatamente o que você vai manifestar usando as 3 palavras. Seja específico. Não escreva "quero abundância". Escreva o que exatamente você quer e em quanto tempo. Quando você declara publicamente, você cria um compromisso. E compromissos têm poder de manifestação. Beatriz dizia que a palavra escrita tem tanta força quanto a palavra proferida. Escrever seu desejo nos comentários é uma forma de amplificar as 3 palavras. Vou ler cada comentário pessoalmente. E nos próximos dias, quero que você volte e me conte o que aconteceu. Quantas manifestações vamos celebrar juntos? Antes de ir, deixa eu repetir as 3 palavras uma última vez. Está feito. Agora. Diga comigo em voz alta. Não importa onde você está. Diga com convicção. Está feito. Agora. Sinta essas palavras vibrando no ar. Sinta elas alcançando o ouvido do universo. Sinta a manifestação já se formando nos bastidores da realidade. Beatriz Scovel-Shinn viveu quase 90 anos praticando e ensinando a lei da atração. Ela testou cada técnica em si mesma antes de compartilhar com outros. E ela provou que o universo obedece a quem sabe comandar. Agora você também sabe. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que suas palavras sejam poderosas, que sua fé seja inabalável e que o universo cumpra cada decreto que você pronunciar. Está feito, está consumado, e assim é, agora e para sempre.